Hi guys, aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao assunto Simple Past, certo? Como eu havia prometido, nós vamos falar do Simple Past, mas hoje vamos falar das formas afirmativa, negativa e interrogativa do Simple Past. Então vamos dar início à nossa aula. Bom, a parte bacana do Simple Past, aqui na forma afirmativa, é que os verbos têm a mesma forma em todas as pessoas. Aí vai ficar super fácil de vocês aprenderem, tá? Eu coloquei aqui o exemplo do verbo open, abrir. E vai ficar assim: I opened the window. Eu abri a janela. You opened the window. Você abriu a janela. Observem que todo verbo, em todas as conjugações, em todas as pessoas, estão com ed no final e não tem nenhuma alteração na grafia, não tem nenhuma flexão. Então vai ficar super fácil na hora de vocês fazerem as atividades e as avaliações, tá? Lembrando que quando formos colocar o verbo aqui na forma do passado do Simple Past, nós temos que tirar essas partículas, que é o to, tá? Aqui, mais uma vez, para fixar, a estrutura é essa daqui: sujeito, verbo e ed. Sujeito está aqui, que pode ser esses pronomes ou então o nome da pessoa. O verbo está aqui, juntamente com o ed, tá? E o resto da frase. Essa é a forma afirmativa do Simple Past. E uma frasezinha aqui, um exemplo para fixar, um exemplo animado. Mary opened the window. Maria abriu a janela. Mary é o sujeito. Ela pode ser substituída por um pronome, she, tá? Open, o verbo está aqui, e o ed no final. Mary opened the window. Maria abriu a janela. Vamos ver agora a forma negativa do Simple Past. O mesmo verbo to open. I did not open the window. You did not open the window. Eu não abri a janela. Você não abriu a janela. Observem que o ed que tinha aqui depois do verbo desapareceu. Desapareceu entre aspas. Ele, na verdade, saiu daqui e se transformou nisso aqui, ó. Did not. Esse did not são duas partículas que estão dando indicação que a frase está no passado, o did está dizendo que a frase está no passado e o not está dizendo que a frase está na negativa. E a estrutura é essa daqui do lado. Sujeito, essa primeira coluna aqui, que são os pronomes. Did, indicando que a frase está no passado. Not, indicando que está na negativa. E o verbo, certo? Mais uma vez lembrando, estamos falando de verbos regulares. Caso você queira utilizar a abreviação no did not, você pode utilizar sim, tá? Fica didn't. Eu poderia falar I didn't open the window. You didn't open the window. Lembrando sempre que a forma abreviada é mais utilizada na forma falada. Na forma escrita, geralmente utiliza mais essa forma daqui, por extenso, tá? Mas em textos informais, sem problema, você pode utilizar a forma abreviada na forma escrita. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo aqui. He did not open the window. Ele não abriu a janela. Lembrando que eu posso substituir o did not por didn't. Pronome did, not e o verbo, tá? Sem o ed. Próximo exemplo é a forma interrogativa. Forma interrogativa, mesmo verbo open. Did I open the window? Eu abri a janela. Did you open the window? Você abriu a janela? A diferença aqui, na verdade, é que o did vai aparecer no começo da frase. Did. Depois vem o sujeito, que são os pronomes, ou o sujeito. E o verbo. Did I open the window? Did they open the window? Eles abriram a janela. Então a estrutura é essa. Primeiro vem o did, depois o sujeito e o verbo sem o ed. Lembrando-se sempre de colocar a interrogação no final. Estamos falando da forma interrogativa. Outro exemplo. Did he open the window? Ele abriu a janela? Olha a estrutura aqui. Did no começo da frase, indicando que está no passado. He é o pronome pessoal. Open é o verbo. E o resto da frase é interrogação. Tá? Esses foram os verbos regulares, que são super fáceis de trabalhar. Agora vamos ver os verbos irregulares. Como eu falei para vocês na aula passada, os verbos irregulares têm uma forma de escrita completamente diferente. Varia muito de um para o outro. E aí vocês têm que realmente, com o hábito de fazer exercícios e atividades, vão memorizando aos poucos, tá? E eu vou colocar uma tabela com os verbos irregulares na plataforma para que vocês tenham
acesso para consultar na hora de fazer as atividades. Beleza? Vamos lá. Mesma coisa, os verbos têm a mesma forma em todas as pessoas. Vocês têm que prestar atenção numa coisinha aqui, tá? Eu utilizei o verbo to run para dar esse exemplo aqui. Run é um verbo irregular. Observe que tem uma diferença aqui, tá? Lembrando sempre, quando o verbo está assim nessa forma, com esse to na frente, eu estou dizendo que ele não está sendo conjugado, ele está no infinitivo. Esse verbo aqui está no infinitivo, ou seja, não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Na tabelinha dos verbos irregulares que eu vou dar para vocês, vai ter a seguinte forma. Primeiro vai ter o verbo no infinitivo, que é essa forma aqui com to. Depois vai ter o verbo na forma passada, beleza? Vai estar escrito em cima, verbo no passado. E essa forma que você vai ter que colocar aqui para poder fazer a forma do simple past, beleza? O passado do verbo to run, correr, em inglês é ran, com A, tá? Então, vou colocar aqui na tabelinha. I ran the marathon. Eu corri a maratona. You ran the marathon. Você correu a maratona. We ran the marathon. Nós corremos a maratona. Como aqui está dizendo, todas as pessoas têm a mesma forma, tá? Então não tem alteração na terceira pessoa como nós vimos no simple present. É só ter cuidado nessa hora de poder utilizar os verbos irregulares, porque a forma dele muda de um para outro, tá? A fórmula é a seguinte: sujeito, que está aqui, que é o pronome, o nome da pessoa, o verbo no passado, que vocês vão ver lá na tabelinha que eu vou passar para vocês. Que joia? Próximo exemplo. Nós temos aqui nosso Usain Bolt. Aí tem a pergunta. Usain Bolt, pergunta não, perdão. Tem a frase na forma afirmativa. Usain Bolt ran the marathon. Usain Bolt correu a maratona. Tá? É uma afirmação. O sujeito está aqui, Usain Bolt, o verbo no passado, ran, e o resto da frase. Forma negativa. Como é que fica, professor? Vamos ver agora. O verbo está aqui, to run. Aí você vai perguntar, mas professor, por que você colocou run da mesma forma aqui no verbo, que o verbo estava no infinitivo? É porque, na verdade, quando a gente utiliza a forma negativa no passado, quem vai dizer que a frase está na forma negativa é essa partícula aqui, ó, o did. I did not run. Eu não corri. O did está dizendo que a frase está no passado e o not está dando a forma negativa da frase. E o verbo, então, pode ficar igual ao verbo no infinitivo, sempre sem essa partícula aqui, sem o to, tá? A estrutura é essa, sujeito, que está aqui na primeira coluna, lembrando sempre, pode ser o pronome ou o nome de uma pessoa. Did not, vem aqui depois do sujeito, did dizendo que a frase está no passado e o not dizendo que está negativa, e o verbo sem o to depois do did not. I did not run the marathon. Eu não corri a maratona. She did not run the marathon. Ela não correu a maratona. Se você quiser abreviar o did not, também pode. Como é que vai ficar, professor Nuno? Vai ficar assim, ó. Didn't. I didn't run the marathon. Eu não corri a maratona. You didn't run the marathon. Você não correu a maratona. Então, você pode utilizar tanto o did not ou o didn't. Próximo exemplo. Aqui eu coloquei o sinalzinho proibido porque é uma frase negativa. E vai ficar o seguinte. He did not run the marathon. Ele não correu a maratona. Lembrando, você pode utilizar, substituir o did not por o didn't. Então, essa é a forma negativa. Agora vamos para a interrogativa. Se eu estou falando de interrogativa, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte. Vai ter que ter interrogação no final da frase. Não esqueçam disso, tá? E aqui é parecido com a forma negativa, só que tem um pequeno porém. O did vai vir sempre no começo da frase. Seguindo essa estrutura aqui, ó. Primeiro vem um did no começo da frase, para dizer que a frase está no passado e na interrogativa. Depois vem um sujeito. E o verbo. Did I run the marathon? Eu corri a maratona. Did she run the marathon? Ela correu a maratona. Did they run the marathon? Eles correram a maratona. Então, a estrutura da interrogativa no passado simples, simple past, é essa. Did, sujeito e verbo.
Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Did he run the marathon? Ele correu a maratona? O exemplo que a gente viu. Estamos vendo aqui novamente, tá? Uma pergunta. Eu não tenho certeza se ele correu na maratona, estou perguntando. Massa, galera. That's all for today. See you next class. Bye, bye.